Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo. Aula de hoje, continuação das razões trigonométricas no ciclo trigonométrico. Falei na primeira aula sobre seno, falei sobre cosseno. Mostrei tanto no primeiro quanto no segundo, terceiro e quarto quadrantes. Hoje eu falo para você da nossa tangente e vou falar também para você sobre a soma de arcos. Então a gente vai passar pelo seno da soma, cosseno da soma, tangente da soma e assim por diante, beleza? Então vamos começar aqui. Eu havia falado para você na outra aula que o nosso eixo horizontal é o eixo dos cossenos, beleza? Então sempre que eu conseguir projetar nesse eixo horizontal, eu estarei encontrando o valor do cosseno do nosso ângulo central. Quando eu projeto as informações no eixo vertical, nós estaremos trabalhando com o nosso seno. E a tangente, a partir de agora, nós vamos colocar, óbvio, uma reta tangente à nossa circunferência. E essa reta, ela é paralela ao eixo dos senos. Portanto, nós estaremos trabalhando com uma reta tangente à circunferência, ou seja, possui um único ponto em comum com a circunferência e ela é paralela ao eixo dos senos, beleza? E aí, o que eu quero de você aqui? Preste atenção aqui, ó. Eu estou trabalhando com um ângulo central X, ou seja, mesma medida desse arco, né? Sempre começando nesse ponto 1 e 0 e andando no sentido anti-horário para trabalhar com arcos positivos. E dá uma olhada aqui, olha o que eu vou fazer a partir de agora. Como eu preciso chegar nessa reta tangente, eu vou fazer um prolongamento, beleza? Fiz o meu prolongamento. E eu vou fechar aqui, ó, um chamado triângulo retângulo. Veja que como essa reta tangente, ela é paralela ao eixo dos senos e a reta do seno, ela é perpendicular à reta dos cossenos, significa que a nossa reta tangente também é perpendicular aos cossenos. Ou seja, nós formamos aqui um triângulo retângulo, certo? E o que é importante nesse triângulo retângulo? Quando eu saio do centro da circunferência, vou em direção a um ponto dessa circunferência, nós estamos trabalhando com o raio. E o raio nesse ciclo, nessa circunferência trigonométrica, vai valer 1, ok? E essa medida que eu fiz aqui, ó, uma cobrinha no eixo das tangentes, eu vou chamar de C, certo? O que eu quero que você observe? Que esse ângulo X central aqui, ó, que é a medida do nosso arco, ele enxerga o C como cateto oposto e ele tem o 1, que é a medida do nosso raio, como cateto adjacente. Se eu tenho cateto oposto sobre cateto adjacente, significa que eu estou trabalhando com a tangente. Substituindo, tangente de X é o cateto oposto C sobre o cateto adjacente 1. Ou seja, o C é numericamente igual à nossa tangente de X. Sempre que eu encontrar um valor no eixo tangente, eu estarei trabalhando com a tangente do nosso ângulo central, beleza? Detalhe importante, desse ponto central aqui, ó, da origem, que é exatamente o ponto de encontro entre a nossa reta tangente e a nossa circunferência, desse ponto para cima, nós estaremos indo para o positivo. Deste ponto para baixo, nós estaremos indo para o negativo. E lógico, exatamente nesse ponto, nós estaremos trabalhando com o nosso zero. Fácil demais, né? Bem tranquilo, espero que você tenha entendido. Pessoal, antes de dar seguimento para os nossos próximos quadrantes, eu quero que você dê uma olhada no seguinte detalhe aqui. Quando eu falei na última aula sobre seno e cosseno, eu fechava o meu triângulo retângulo exatamente nesse pontozinho aqui, certo? E aí a gente tinha esse pequeno triângulo aqui com uma informação de seno igual a A e uma informação de cosseno igual a B.
Só para ficar mais claro para você, eu vou fazer esses dois triângulos que nós encontramos ali de forma separada, tá? Então eu vou fazer aqui o nosso triângulo do seno e do cosseno, tá? Nesse triângulo aqui, a nossa hipotenusa vale 1, que é o nosso raio do ciclo trigonométrico. Lembrando que esse valor de x aqui é o nosso ângulo central. E eu tenho também o triângulo que eu acabei de te mostrar, que é o triângulo da nossa tangente, Ele é um pouquinho maior, né? Ele é um pouquinho maior. As informações importantes nele, além dos nossos ângulos, são que o nosso ângulo aqui vale x, né? A gente tem como cateto adjacente 1 e aqui valendo c. Só para a gente lembrar, na última aula eu falei que esse cateto oposto valia A e esse cateto adjacente valia B, ok? O que eu quero de você aqui? Esses triângulos, eles são triângulos semelhantes. Eles possuem dois ângulos aqui, ó, congruentes, ou seja, obrigatoriamente o terceiro ângulo vai ser também congruente. Isso significa que eles são semelhantes. E aí, eu consigo fazer algumas semelhanças importantes aqui. Vamos dar uma olhada? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou do triângulo pequeno para o triângulo grande. O B está para 1, assim como o A está para C. Beleza? O B está para 1, assim como o A está para o C. Eu vou fazer o seguinte. Esse C que está dividindo, eu vou passar lá para cima. Beleza? E esse B que está multiplicando, eu vou trazer ele aqui para baixo. Felipe, por que você fez isso? Te mostro agora. O C, a gente acabou de ver que é o valor da tangente de x. O A, que nós vimos na aula passada, é o seno de x. E o B, que é o que nós vimos também na aula passada, é o cosseno de x. Portanto, além de você falar que a tangente de um ângulo é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, nós também podemos falar que é um valor do seno desse ângulo sobre o cosseno deste mesmo ângulo. Beleza? Tranquilo, né? Vamos agora sim, falar do segundo, do terceiro e do quarto quadrante na nossa tangente. Pessoal, me permita aqui, ó, trabalhar com o segundo e o quarto quadrante ao mesmo tempo, tá? Eles vão ter aí valores que você vai perceber que são iguais, certo? Então eu vou falar direto deles e aí em um próximo momento eu falo do terceiro quadrante. Quando eu estiver no segundo quadrante, estarei trabalhando com esse B1, ok? Com esse beta 1, melhor dizendo. Esse beta 1, ele tem este valor de ângulo central e ele vai ser simétrico, a esse nosso ângulo x. O que a gente precisa lembrar? Esse valor de beta 1, ele começa nessa origem e quase anda todo 180 graus. Se ele tivesse andado toda a meia volta, ele andaria os 180 graus. Mas veja bem, ele deixou de andar esse x. Portanto, o beta 1 é 180 graus menos x. Ou π menos x, caso você esteja trabalhando em radianos, ok? Então, o nosso valor de beta 1, todos aqui vão ser betas quando estiver no segundo, no terceiro e no quarto quadrante, tá? Mas só para a gente diferenciar aqui do segundo e do quarto quadrante, chamei de beta 1 e beta 2. Então, o beta 1 é 180 menos x, ou π menos x. Agora vamos no beta 2, né? O beta 2, ele também começa aqui na origem, ele quase anda toda a volta. Se ele tivesse andado a volta inteira, ele teria andado 360 graus. Mas veja que ele não andou esse x. Portanto, o beta 2, ele é todo o 360 graus menos x. Ou o beta 2 é 2π menos x. Beleza? O que é importante? Tanto no beta 1 quanto no beta 2, os nossos prolongamentos, as nossas projeções,
encontra valores de tangente que estão abaixo do nosso eixo dos cossenos. Isso significa que tanto a tangente de beta 1 quanto a tangente de beta 2 serão com valores negativos, beleza? Estão abaixo do eixo dos cossenos, significa que os valores são negativos. Só que tem um detalhe, se eu pegar o módulo desses dois valores, eu estarei pegando exatamente igual a tangente do nosso x. Perceba que esses valores são opostos, beleza? Como na tangente de x eu estou trabalhando no primeiro quadrante, ele vai ser positivo. Mas no segundo e no quarto os valores são negativos. Portanto, a tangente de beta 1 é igual à tangente de x, desde que o sinal seja oposto. E a tangente de beta 2 também é igual à tangente de x, mas também com o sinal oposto. Estou no segundo, estou no quarto quadrante, estarei trabalhando com tangentes negativas. Fácil demais, né? Vamos para o nosso terceiro quadrante para a gente finalizar essa parte de tangente no ciclo. Lógico, vou falar também dos nossos ângulos aqui mais importantes. Vamos lá. Chegamos ao nosso terceiro quadrante, certo? No nosso terceiro quadrante, eu vou parar com a extremidade do nosso arco entre o 180 e o 270 e formar o arco aqui, o ângulo central beta, certo? Como aqui eu só estou trabalhando com o terceiro quadrante, vou chamar só de beta. Naquele caso eu estava falando de segundo e quarto ao mesmo tempo, por isso que eu diferenciei em beta 1 e beta 2. O que é importante? Esse valor de beta, se eu fizer um prolongamento da reta que forma o nosso ângulo central, ele encontra-se lá no primeiro quadrante, beleza? Ele vai se encontrar de modo que apareça o ângulo x no primeiro quadrante e um oposto pelo vértice, também aqui x no terceiro quadrante. Veja bem, esse valor de beta, ele olhando sempre da nossa origem e andando no sentido anti-horário, ele vai andar uma meia volta completa, isto é, 180 graus, e ainda vai andar um determinado valor de x. Portanto, esse beta nada mais é do que 180 mais x, ou o beta é π mais x, caso trabalhemos em radianos, ok? O beta é o valor do terceiro quadrante e o x é um ângulo conhecido do primeiro quadrante. O que é importante? Quando eu prolongo esse nosso x aqui, ó, eu vou encontrar este valor de tangente para ele. E este valor de tangente, por estar acima do eixo dos cossenos, ele vai ser positivo. Ou ele também é prolongamento do nosso terceiro quadrante. Portanto, a tangente de beta vai ser exatamente igual à tangente de x, inclusive com o mesmo sinal. Isso se nós estivermos trabalhando no terceiro quadrante. Fácil demais, né? Acho que não ficamos com dúvida nessa parte. Vamos falar agora do 0, 90, 180, 270 e 360, da mesma forma que fizemos na nossa última aula. Vamos lá. Pessoal, para a gente terminar essa parte da tangente aqui e a gente chegar à soma de arcos, vamos relembrar aqui, né? Os nossos ângulos importantes a serem trabalhados são o 0, o 90, o 180, 270 e 360, certo? Não vou colocar em radianos aqui, mas só por curiosidade, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, beleza? Vamos ao seno e ao cosseno rapidamente. O seno de 0, ele precisa ser projetado aqui, então ele vale 0. Em compensação, o seu cosseno é 1. O seno de 90 já está em cima do eixo, vale 1, mas no cosseno é projetado 0. O seno de 180 precisa ser projetado, é 0, mas o cosseno é menos 1. O seno de 270, ele não precisa ser projetado, já está na extremidade inferior, menos 1, mas é projetado para o cosseno. E o 360 sempre tem informações igual ao 0, então o seno é 0 e o cosseno é 1. Ou,
Vamos lá, vamos fazer o seguinte, ó. Falei para você no início da aula que tangente nada mais é do que seno sobre cosseno. Portanto, tangente de 0 é seno 0 sobre cosseno 1, 0 sobre 1, 0. Já vou mostrar para você no nosso eixo, tá? 90, seno 1 sobre cosseno 0. Se o nosso denominador é 0, significa que nós não conseguimos encontrar a tangente de 90. Não existe, beleza? Vamos ao próximo. 180, 0 dividido por menos 1. Se é 0, o nosso valor aqui vai ser nulo também. 270, também tem um denominador igual a 0, portanto também não existirá valor para a tangente. E no 360 tem informações igual ao 0, então a sua tangente também é nula. Ou o que eu quero de você, na verdade, é mostrar no nosso eixo, tá? No nosso ciclo. Quando a gente pega o ângulo 0, ele nem saiu do lugar. Perceba que ele está exatamente na origem do nosso eixo tangente. Portanto, ele vai valer 0, ok? Quando eu ando 90 graus e eu chego até esse ângulo aqui, eu quero que você veja que o arco formado terá uma extremidade exatamente nesse ponto e a reta que nós estaremos trabalhando aqui, ó, ela possui, ou melhor, ela é paralela ao eixo do nosso valor de tangente. Se é paralelo ao valor da tangente, a nossa projeção jamais encontrará um valor na tangente. Por isso que ela não existe, beleza? Perceba que se eu andar um pouquinho só aqui para a direita, ó, e voltar para o 89, a projeção, em algum determinado momento, vai encontrar o eixo das tangentes. Mas a partir do momento que eu venho e deixo ela paralela ao eixo das tangentes, jamais encontrará o nosso eixo. Portanto, jamais existirá, beleza? Continuando e vindo até o 180, a projeção se dá na origem, portanto 0. Pro 270, a mesma coisa que o 90, né? A sua projeção ficará paralela ao eixo das tangentes, então não vai existir. E o 360 volta à nossa origem. Fácil demais, né? Então só você lembrar aqui que na tangente não existe valor para o 90 e não existe valor para o 270, desculpa. Ah, e tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. Lá no seno e no cosseno, a gente limitava os valores em 1 e menos 1, né? Limite inferior menos 1, não tinha nada abaixo desse valor, e limite superior 1, não tinha nada acima desse valor. Veja que na tangente nós não temos fim, portanto eu posso ter valores de tangente até o infinito positivo e até o infinito negativo. Nós não temos limites igual acontecia no seno e no cosseno, beleza? Ótimo! Para a gente encerrar a aula de hoje, vamos falar de seno da soma, cosseno da soma e tangente da soma. Vou te mostrar as formulazinhas. Pessoas, para a gente terminar a aula de hoje, falo de transformações trigonométricas. A sua demonstração se dá no ciclo trigonométrico, né, com o auxílio do ciclo trigonométrico, por isso que eu estou colocando nessa aula. Mas a gente não precisa se preocupar com a demonstração, tá? Não aparece para você, não é comum de ser cobrado. O que é importante é você lembrar das formulazinhas. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu quero o seno da soma de dois arcos, ou o cosseno da soma de dois arcos, ou a tangente da soma de dois arcos. E aí depois eu mostro para você como que fica o negativo. Tangente da diferença, cosseno da diferença e o seno da diferença, beleza? Primeiro, eu só quero te mostrar por que isso aqui é importante. Vamos supor que nós estejamos trabalhando com a tangente, ou melhor, vamos no seno, com o seno de 105 graus, beleza? Eu não sei quanto vale o seno de 105, mas eu sei que o 105 é a mesma coisa que somar 45 com o 60 graus. Ou seja, a partir de agora, nós vamos escrever o 105 através da soma de 45 com 60. Ah, mas por que você está falando do 45 e do 60? Porque tanto 30 quanto 45 e quanto 60, nós temos os valores de
seno, cosseno e tangente de forma fácil. Mostrei para você através dos chamados ângulos notáveis em aulas lá para trás, beleza? Então, a maioria dos nossos casos aqui vão aparecer ângulos que podem ser escritos através da soma entre 30, 45 e 60 ou através da subtração desses valores, beleza? Quando ele pedir o seno da soma, nós vamos utilizar essa formulazinha. Seno de alfa vezes o cosseno de beta, mais o seno de beta vezes o cosseno de alfa. Ou, meio complicado, né? Vai a dica para você. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Beleza? É meio bobo, né? Mas o interessante é que você guarda através disso, tá? O importante é você lembrar da fórmula, ok? Vamos ao cosseno. Cosseno de alfa mais beta, mesma coisa, tá? Se eu quero, por exemplo, o cosseno de 75, eu posso fazer através da soma de 30 mais 45. E eu conheço os valores de cosseno e de seno do 30 e do 45, certo? Cosseno de alfa mais beta é cosseno A vezes cosseno B menos seno A, seno B. Ou cossa A, cossa B, senta A, senta B. Beleza? Fica a seu critério aí a forma de você lembrar. Um detalhe importante, nós não estamos trabalhando com o cosseno, portanto o sinal é o contrário. Então se aqui é soma, aqui é subtração. Beleza? E aí já aproveito isso para te falar o seguinte. Caso eu queira o seno da subtração, basta fazer a subtração entre essas duas multiplicações. E caso eu queira o cosseno da diferença, eu vou somar esses valores. Por quê? Porque no cosseno o sinal é o contrário. Se você quer a soma, pegue o sinal de negativo. Se você quer o negativo, pegue o sinal de positivo. Fácil, né? Vamos à tangente. Tangente da soma de alfa mais beta, por exemplo, né? A gente vai fazer o seguinte, tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos a multiplicação da tangente de alfa e tangente de beta. Ou tem gente que ama, tem gente que beija, mas tem gente que ama e beija. Beleza? Fica a seu critério a forma de você lembrar essas fórmulas. Estou te passando algumas dicas, se você quiser usar uma boa, beleza? Isso para a soma. Se eu quiser a diferença, aqui você coloca o sinalzinho de menos, aqui você coloca o sinalzinho de menos. E lá embaixo o sinal será positivo. Beleza? Tudo bem? Fácil, né? Bem tranquilo. É isso a aula de hoje. Espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado e continue acompanhando. Beijo a todos, até mais.